Fala rapaziada, tudo suave? Aqui quem fala é o Finger e bom, sem sombra de dúvidas o Oruan é um dos artistas mais populares do momento. Com pouco mais de um ano de carreira, já há alguns meses na Main Street, ele vem conquistando números e um sucesso poucas vezes alcançado, se tornando assim um dos maiores nomes do trap nacional. Porém, mesmo com todo esse prestígio e fama, o Oruan sempre foi uma figura misteriosa, sempre se soube muito pouco a seu respeito. Por um certo período, nem mesmo seu verdadeiro nome era conhecido. Mas como sabemos, não adianta tentar ser anônimo na internet. As pessoas sempre irão descobrir coisas sobre você. E com o Oruan não foi diferente, muitas coisas foram expostas. E bom, em meio a várias informações, uma chama muita atenção: a identidade de seu pai, Márcio dos Santos Nepomuceno, ou simplesmente Marcinho VP, um dos maiores líderes do Comando Vermelho, a maior facção carioca. Você conhece a história de Marcinho VP? Não? Então se acomoda aí, aumenta o volume que no vídeo de hoje te contarei quem é e o que fez Marcinho VP, pai do rapper Oruan, dado como um dos maiores líderes do Comando Vermelho, que você verá com exclusividade hoje e só aqui no Universo Estranho. Você conhece a agência Sync? Ela gerencia alguns dos maiores portais de trap da cena. Se você é artista e quer divulgar seu trabalho, vai com os melhores. E se falar que veio pela gente, você ainda ganha um desconto. Para entendermos quem é e o que fez Marcinho VP, precisamos antes voltar à sua infância. Márcio dos Santos Nepomuceno nasceu em Vigário Geral, zona norte do Rio de Janeiro, e ainda recém-nascido se mudou para São João de Meriti, na Baixada Fluminense. A infância de Marcinho foi muito conturbada, pois com ainda 2 anos ele perdeu seu pai, Mauro Nepomuceno, executado a tiros, e ainda sua mãe acabou se tornando uma figura pouco presente em sua vida, uma vez que ela foi presa 4 vezes, ficando ainda por 5 anos foragida. E um fato interessante em meio a tudo isso é que VP acabou dando, em homenagem ao seu pai, o nome de Mauro para o Oruan. Inclusive, Oruan é Mauro ao contrário. Bom, sem pais, ele e seus 3 irmãos foram acolhidos por uma tia. Porém, sem o mínimo em casa, ele acaba abandonando a escola na 5ª série para trabalhar e poder ajudar no sustento de casa. E não demorou muito para que ele desse início à sua vida no crime, pois aos 13 anos ele cometeu seus primeiros furtos e roubos, no qual ele mesmo afirmava ser para que ele pudesse comprar roupas de marca. Mas isso não pareceu ser o suficiente. Foi quando o VP decidiu dar um passo à frente, roubando carros para desmanches, o que o levou a ser detido 3 anos depois, já com seus 16 anos, devido ao roubo de um carro, sendo a sua primeira passagem. Após essa detenção, Marcinho VP passa a ver o sistema como seu inimigo. Com isso, ele deixa os roubos de carros para dar início a uma nova prática criminosa, a famosa saidinha de banco, que consistia basicamente em identificar pessoas que estivessem sacando dinheiro em agências bancárias para roubá-las ainda na porta do banco. Esse crime foi muito popular na década de 90 e no início dos anos 2000. Mas isso ainda não pareceu ser o suficiente para ele em seu particular enfrentamento ao sistema. Ele queria atingi-los na carne. Foi quando ele começou a roubar bancos e carros fortes, ainda com seus 16 anos.
Com tamanha ficha de crimes, Marcinho acaba chamando a atenção de Orlando Jogador, um dos maiores e mais poderosos traficantes do Rio de Janeiro. Orlando era quem comandava o tráfico no Complexo do Alemão, sendo um importante líder do Comando Vermelho, que convida Marcinho para fazer parte da facção. VP, é claro, aceita esse convite, se tornando com o tempo um soldado leal de Jogador, sendo amplamente reconhecido pela facção. E assim, com um enorme prestígio no comando, Marcinho, aos 17 anos, presencia algo que mudaria sua vida para sempre, o que faria dele um dos líderes da maior facção carioca. Marcinho era, até então, subordinado e amigo de Orlando, que por sua vez mantinha um forte vínculo de amizade com o E, outro importante líder da facção. Eles tinham um verdadeiro vínculo de amizade, tanto que conforme Orlando foi dominando a maior parte das favelas cariocas, ele acabou presenteando o E com uma delas, a favela do Adeus. Porém, pouco tempo depois, o E acaba executando Orlando, tomando o controle da parte sul do Complexo do Alemão, o que acabou chocando o VP, revoltando ainda Fernandinho Beiramar e Elias Maluco, dois dos maiores nomes da facção, que pedem a expulsão de Uê da organização criminosa, pedindo ainda que ele devolvesse as favelas tomadas. Uê alega ao comando ter agido em legítima defesa, uma vez que, segundo ele, Orlando havia tentado executá-lo anteriormente. Isso acabou rachando a facção, e Uê acaba expulso, fundando sua própria organização, a ADA, ou Amigos dos Amigos. Em meio a tudo isso, Marcinho reúne criminosos de sua confiança e, sem a autorização do comando, por conta própria, ele toma algumas das favelas de volta, decretando guerra contra o E. E assim, ele acabou se tornando um dos principais chefes do complexo e um dos principais líderes do Comando Vermelho, dando início ao CVJ, o Comando Vermelho Jovem. Vivendo seu auge no mundo do crime, Marcinho VP acaba preso em 1996, pois ao declarar guerra contra o E e consequentemente contra a ADA, a movimentação no mercado negro de armas acabou aumentando. Afinal de contas, eles estavam começando a se preparar para uma verdadeira guerra, o que acabou chamando a atenção da polícia. Foi quando, por meio de uma já longa investigação, a já extinta Força Tarefa Investigativa Carioca Metropol 5, comandada pelo detetive José Carlos Guimarães, chega até Marcinho, o prendendo em Porto Alegre após o furto de um carro forte. Quatro anos depois, nos anos 2000, Marcinho VP tenta uma fuga, construindo um túnel de mais de 90 metros. Mas a polícia acabou descobrindo o túnel antes que a fuga fosse realizada. Com o fracasso de sua fuga, é de dentro da cadeia que VP jura sua vingança ao E, finalmente executando um plano para vingar o assassinato de Orlando Jogador. Foi quando VP e Fernandinho Beiramar se uniram. Juntos, eles ofereceram R$400 mil para que carcereiros corruptos dessem início a uma rebelião em Bangu 1, buscando, durante a rebelião, executar o E, além de outros inimigos da facção. A rebelião acontece no dia 11 de setembro de 2003, e em meio a ela, um policial acaba entregando uma escopeta para Marcinho, que executa o E dentro de sua cela, alcançando de forma brutal sua vingança, ateando fogo no que teria sobrado do fundador da ADA. Outros 3 inimigos da facção ainda foram executados nesse mesmo dia, dentre eles Marcinho VP da Santa Marta, que teve seu corpo encontrado dentro de uma lixeira em sua cela. E um fato curioso e macabro disso tudo é que o pai de Oruan, Marcinho, até então era conhecido como Marcinho PV, de Pivete,
E foi após essa execução que ele deixa o PV de lado e adota para si VP. Bom, contada a maior parte da trajetória de VP, agora vamos à pergunta que não quer calar. Preso há mais de 26 anos, ao que tudo indica, Marcinho VP pode ser solto a qualquer momento, pois houveram erros em seu processo, como a falta de provas que o levaram à absolvição de uma pena que ele já vinha cumprindo há 8 anos. Com isso, sua defesa alega que esse tempo excedente pago por ele deve ser usado para descontar parte do restante de sua pena definitiva. O pedido ainda não foi considerado, então não sabemos exatamente quando isso deve acontecer, nem mesmo se irá de fato acontecer. O Marcinho é considerado pela justiça uma das personalidades mais perigosas do país, o que pode dificultar para que, por exemplo, ele responda em liberdade. E bom, o Oruan em suas redes sociais já relatou sentir muita falta do pai, dizendo que ninguém além dele e de sua família sabem o que eles passaram e que ele espera finalmente poder encontrar seu pai fora das celas, uma vez que ele conheceu seu pai já preso. Marcinho está detido há mais de uma década em prisões de segurança máxima, sem acesso a visitas íntimas e bom, para detentos de presídios como esse, a visitação pode ser feita uma vez por semana. Não para Marcinho, que por determinação da justiça só pode receber visitas a cada 15 dias. Enfim, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever, além de, claro, seguir nossas redes sociais e a nossa playlist no Spotify. Por hoje é só, valeu, falou e daqui a pouco tamo de volta.